as pessoas? Bem, como tudo que está vivo, as pessoas também têm seus tempos de vida. Vivem 60 ou 70 anos, às vezes até mais, fazendo tudo o que as pessoas fazem, como crescer e ficar adultos. Mas pode acontecer, como acontece com as outras coisas vivas, que as pessoas fiquem doentes ou se machuquem. Quase sempre saram, é claro, mas há ocasiões em que ficam tão machucadas ou tão doentes que morrem, porque não há como continuarem vivas. Pode ser triste, mas é o que acontece com as pessoas. Esse é seu modo de viver e o seu tempo de vida. Assim, por mais longos ou curtos que sejam, os tempos de vida, na verdade, são iguais. Têm começos e fins, e no meio há o viver. É assim que as coisas são, para as plantas, as pessoas, as aves, os peixes, os bichos, mesmo para o menor dos insetos, em toda a parte. Esse é um trechinho do livro Tempos de Vida, uma bela maneira de explicar a vida e a morte às crianças. Hoje eu resolvi trazer alguns livros aqui para o Pílulas que falam sobre morte e livros infantis. Por quê? Bom, primeiro porque é um tema, por mais mórbido que seja, eu gosto. A gente trabalhou no projeto de literatura infantil com a professora Rosa Hessel, que eu agradeço muito a oportunidade de poder ter trabalhado com ela nisso, de temas difíceis na literatura infantil, então preconceito, deficiência, morte, enfim. E eu acabei colecionando alguns livros que eu achei muito importantes e foram muito importantes no momento em que o Jota estava muito doente e eu tive que falar sobre morte com o Chico, que era uma criança de 2 anos na época. E a literatura infantil trouxe um pouco dessa leveza para falar. E além disso, né, a gente acaba não falando sobre um tema tão importante, né? As crianças convivem com a morte, elas muitas vezes perdem seus avós, seus bisavós, e as pessoas não deixam elas fazerem parte disso, não deixam elas trabalharem essa perda, e isso pode ser muito prejudicial ao longo da vida. E a gente está num tempo em que a morte está muito presente, né? Então, eu não sei quantas vezes eu tive que falar sobre morte com o Chico nesses últimos tempos, por conta da Covid, que aparece na TV, aparece nos jornais, inúmeras pessoas morrendo, e a gente vai ter aí uma geração de crianças órfãos, provavelmente, né? Porque, enfim, só no Brasil quantas pessoas morreram por conta da Covid, né? E assim, não é um tema fácil para adultos, então como a gente não acha fácil de falar entre nós adultos, que dirá falar com as crianças. Mas existem muitos filmes, né? O Chico já trouxe aqui no Infância Contemporânea o Viva a Vida é uma Festa, que fala sobre morte, tem o Bom Dinossauro, que ele perde o papai, enfim, quase todos os grandes filmes infantis têm alguma grande perda, né? Desde o Rei Leão até, enfim, Viva a Vida é uma Festa, que é sobre, né, o Dia dos Muertos. Enfim, tem diversos filmes, mas tem livros infantis que trazem isso de uma forma muito bonita, muito delicada, e eu queria trazer aqui no Pílulas de Literatura esses livros que servem pra gente também, pra nós adultos, né. Um deles é Esse Tempos de Vida, chegou à minha mão não sei por quem, né, e ele vai mostrando os tempos de vida de tudo que está vivo, até chegar nas pessoas, que foi aquele trechinho que eu li pra vocês. Então, assim, os pássaros, os peixes, os menores dos insetos, os crustáceos, as borboletas. Então, assim, tudo tem seu tempo de vida, né? Tudo tem seu início e seu fim, e no meio tem o viver. E ninguém sabe quanto tempo será. E é muito bonito. Tem este livro aqui que eu trabalhei. Depois eu vou deixar o link aqui de uma análise que a gente fez, eu e a professora Rosa, sobre esse livro, e mais alguns, sobre morte. Esse livro, ele é de um primor editorial, assim. Ele é escrito na primeira pessoa pela irmã de uma menina que está com câncer. Então é o olhar de uma criança sobre o câncer de outra criança. Ela é a irmã mais nova, a irmã dela está no hospital, então ela vai contando sobre: o papai veio para casa, a mamãe eu não vejo mais, a vovó que cuida de mim, então quem que está cuidando de mim enquanto a mana que está doente está sendo cuidada? E aí a cor preferida da irmã dela é azul, e aí o primor editorial que eu digo é nas ilustrações, que vocês podem ver que a menina começa sem nenhuma flor azul, e conforme o câncer vai evoluindo, ela vai piorando, ela vai sendo tomada pelas flores,
até que em um momento ela é só flor, que é, perdi aqui, que ela é levada, né? Então, assim, uma forma gráfica é contada essa despedida, e é muito bonito essa voz infantil falando sobre essas ausências, sobre a perda, sobre o medo, sobre a esperança da Mana voltar, sobre se sentir sozinha porque a família não tá junto. E isso acontece em inúmeras famílias, então, assim, é muito bonito, não é fácil de ler. Eu li já várias vezes e cada vez que eu leio eu acabo lendo chorando, porque ele realmente é muito, muito bonito. Em contraste tem o Caindo Morto, da Babette Cole, que, enfim, o meu tá todo despedaçado já, mas também é como Tempos de Vida vai mostrando, né, que tudo um dia cai morto, né? Então, assim, é mais cômico, as crianças adoram, o Chico adora os livros dela. Então, tudo um dia vai morrer, até a gente, né? Até as galinhas magricelas. Um outro livro que eu acho lindo é Mari e as Coisas da Vida. A Mari tem os avós dela, daí a avó dela fica doente, ela ajuda a cuidar da vovó, e, enfim, depois o vovô é quem falece e ela ajuda a vovó a poder se despedir do vovô. Ele também, né, é um livro desses livros que são um primor gráfico, assim, de ilustração. Então, aqui tá a vovó ali, Dodó, e ela em torno da avó, em torno do vô, fazendo parte desse momento da despedida, que também eu achei muito bonito. E o meu preferido, que não tem mais em português no Brasil, infelizmente, era editado pela Kozak Naif, que é o Pato, a Morte e a Tulipa. É uma fábula. Tem uma animação em alemão, mas tem legendagem, eu vou deixar o link aqui para vocês também, que é o encontro do pato com a morte. E essa conversa do pato com a morte, que é, assim, muito, muito, muito bonita, assim. É uma forma poética, né, da gente ir falando sobre a morte com as crianças, com os adultos, enfim, com quem quer que seja. A gente trabalhou esse livro em escola e foi muito bacana, assim, ver o retorno das crianças. Ao contrário do que a gente imagina, as crianças sabem que as pessoas morrem, as crianças sabem que vão se despedir, as crianças escutam sobre morte e doença, mas elas não têm muitas vezes a oportunidade de falar, de serem ouvidas sobre aquilo que elas querem saber, de fazerem perguntas. Então, quando a gente pega um livro infantil desses para falar sobre, é uma oportunidade que a gente está dando para as crianças perguntarem, né? A gente não precisa jogar a informação nas crianças e falar assim, tipo, olha, as pessoas vão morrer, tipo, né? Mas, assim, pegar um livro, ler um livro e deixar elas perguntarem aquilo que a curiosidade delas trouxerem e a gente ir respondendo. E muitas vezes a gente pode até não saber as respostas, mas a gente ir atrás, enfim, ir junto com elas atrás de respostas, é uma forma saudável da gente falar sobre a morte num momento antes dela acontecer na nossa família, né? Eu acho que tem muitas coisas como doenças e morte são coisas que vão acontecer na nossa vida. Então, por que a gente não fala mais sobre elas? Por que a gente não se antecipa em tirar as dúvidas antes delas acontecerem, né? Por que a gente continua negando que isso acontece? Então, trazer esses temas difíceis na literatura infantil, como o preconceito, como o bullying, como a morte, como a deficiência, como as doenças, faz com que a gente se antecipe, fazendo com que elas já tomem conhecimento de que essas coisas existem, para que no momento que aconteça não seja uma surpresa, não seja um choque, né? Então, essas são as minhas dicas de leitura dessa semana. São livros infantis que falam sobre a morte. Em outro momento eu trago livros adultos também. Existem diversos livros incríveis, mas esses aqui são livros infantis para começar essa conversa com as crianças. E quem sabe conversar com os adultos também, né? Já que para muitos adultos ainda é muito difícil falar sobre esse tema. Essa é a minha dica dessa semana aqui no Pílulas. Um beijo, gente.